Seus irmãos o louvarão, você agarrará seus inimigos pelo pescoço e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer a sua presa. Como o leão, ele se agacha, e como a leoa se deita, e quem tem coragem de acordá-lo, o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações o honrarão. Por isso Jesus é descendente porque o cara vendeu José e depois se arrependeu na frente de José e disse: eu já entreguei um irmão, deixa eu ficar no lugar dele, eu morro no lugar dele. Tinha que ser. Um remidor sempre nasce na descendência de um remidor, meu irmão. O remidor, alguém levante a mão e diga: eu estou entendendo, pastor Luiz. O remidor sempre nasce na descendência de um remidor. Por isso o meu Jesus tinha que ser da descendência de Judá. Alguém que fez errado, mas voltou atrás e se arrependeu. E a minha oração é para que a igreja do Senhor Jesus na terra nunca perca. Ela sempre tenha uma cadeira para os remidores. Ela sempre tenha uma cadeira para aqueles que voltaram atrás e fizeram diferente. Aqueles que um dia já venderam seus irmãos, mas agora estão se entregando por eles. Pegou isso no seu espírito? Você tem que entender no seu espírito. Então o nascimento de Jesus já teve uma descendência remidora e uma terra remidora, porque ele nasceu em Belém. Miqueias capítulo 5 versículo 2 diz o quê? E tu, Belém de Efrata, pequena demais, para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele tinha uma descendência remidora e uma terra remidora. Não tinha como dar errado, irmãos. Como que eu não vou celebrar o nascimento desse cara, mano? Como que eu não vou celebrar? Não, tem que celebrar a morte, mas ele para morrer teve que nascer. Eu celebro sim o nascimento de Jesus. Diga para alguém que está do seu lado: celebre sim. Porque não é a festa do Papai Noel, é do Papai do Céu. É a festa do Papai do Céu. Aleluia. Alguém glorifique o nome de Jesus. Aleluia. 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 Nazaré. De Nazaré a Belém eles foram fazer o censo que César mandou fazer. Irmão, nós já estivemos lá, é quase 200 quilômetros. José e Maria levaram 30 dias, um mês para chegar de Nazaré, onde eles moravam, até em Belém da Judeia. Quando você lê que eles ficaram numa hospedaria, nós vimos também a hospedaria. Você acha que é um negocinho de madeira, um estábulo? Não, é uma gruta de pedra, que as pessoas e os animais que eles traziam em viagem ficavam na hospedaria. Os animais ficavam lá dentro e as pessoas ficavam mais para fora para pegar o ar. Esquece, não tinha ar-condicionado não, meu filho. Então eles dormiam mais na beirada da hospedaria, da caverna, e os animais ficavam presos lá dentro. Como não tinha mais vaga aqui, eles botaram Jesus lá dentro, deixaram os animais no fundo da gruta, e no começo ficavam as pessoas. Porque você vai ver, você ia ver, vai estudar sobre isso. Em Belém tinha poucas casas, e as casas eram grutas nas cavernas. Aí quando você lê Isaías capítulo 1 versículo 3, que diz: até o boi e o burro sabem quem é o seu Senhor. Você lê lá em Isaías 1:3, até o boi e o burro sabem quem é o seu Senhor. Imagina se eles não vão saber.
Todo mundo soube, os pastores. Os pastores sabiam quem era o Senhor. Por isso que não podia ser no inverno, porque eles estavam pastoreando as ovelhas no pasto. Então, irmãos, os primeiros a ver quem foi os pastores. Essa era uma região de pastores. Pastores, os ditos pastores que não eram aceitos nem pelo Egito, na época de Moisés. E é incrível que o anjo visitou eles. Isso é uma história que a gente ouviu de um judeu lá em Israel. E a ideia o sinal era: hoje nasce o Messias. Lucas 2, de 8 a 14. E vocês, o sinal era, o menino, vocês encontrarão um menino em volta de um pano. E aí nós ouvimos de um judeu lá em Israel, que entre eles havia pastores sacerdotais, que separavam o melhor da ovelha, para sacrificar, quando ela tivesse 1 ano para o Senhor. E para identificar ela das outras, ele amarrava ela num pano, enrolava ela num pano, passava um pano nela. Então no meio do rebanho, aquela ovelha que tinha um pano, você sabia, aquela ninguém pode tocar, porque ela vai ser sacrificada para o Senhor. O sinal que os pastores tinham é que o menino que ia ser sacrificado para o Senhor também estava em volta de um pano. Irmão, não tem nada por acaso. Aí os pastores viram, os anjos viram, mas também tem outras pessoas que viram. Os magos viram. Meu Deus, os magos também viram. Tá, magos, você acha que é 3, mas não é 3. No presepeim que você faz em casa tem 3 magos. Por quê? Porque eram 3 presentes. Porque eram 3 presentes, você acha que é 3 magos, mas não é 3 magos. É mais, muito mais. Mas porque tinha só 3 presentes, a gente acha que é 3 magos. Não, tem mais, eram mais magos. Eles não iam viajar uma distância tão grande em 3. Eles sempre viajavam em comitivas. Aí você vai estudar Daniel capítulo 3. Principalmente, preste atenção no versículo 24 de Daniel 3. Os magos tinham por sinal uma estrela. Então é o seguinte: se você ler Daniel capítulo 2, você vai perceber, Daniel capítulo 2 inteiro, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Ele sonhou com uma estátua que tinha a cabeça de ouro, peito de prata. Você conhece a história, ok? As pernas e os pés de barro e ferro. E ele decretou sobre a Babilônia. Ele disse: aquele que descobriu meu sonho, mas eu não vou contar o sonho. Vocês têm que descobrir o sonho e revelar o sonho. Aí vieram primeiro os magos para revelar o sonho do Oriente, que eles eram dali. E eles não puderam revelar o sonho. Então Nabucodonosor mandou matar todos os magos. Está na Bíblia, Daniel 2. Mas um moço lá na Babilônia, chamado Daniel pelos babilônicos, Belsazar era o seu nome judeu. Ele chamado de Daniel pelos babilônicos. Ou melhor, Belsazar era o nome, eu troquei aqui. Belsazar era o nome babilônico, Daniel era o nome judeu. Deus. Ele disse assim: manda avisar Nabucodonosor, manda avisar o rei, para ele me dar alguns dias. Não mate os magos, me dá alguns dias. Não mate os magos, me dá alguns dias, porque o Deus dos céus vai revelar o sonho do rei. Passou alguns dias, Daniel entrou no palácio e não esperou nem Nabucodonosor falar. Ele disse: o sonho do rei é esse, e a revelação é essa. Uau! E a Bíblia diz assim: e por causa disso, os magos foram poupados. Aqueles magos foram poupados porque um homem de Deus resolveu assumir um lugar de remissão. Aqueles magos foram poupados. O que aconteceu com esses magos, pastor? Irmãos, eles começaram a estudar sobre o Deus de Daniel. Eles começaram a estudar sobre o Deus de Daniel. Eles se interessaram pelo Deus que salvou eles. E passou-se anos, passou 100, passou 200, passou 300, passou 400, passou 500, quase 600 anos, ou um pouco mais. 600 anos depois de gerações daqueles magos de Babilônia,
que contaram para os filhos, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Eles chegaram com a comitiva em Jerusalém e perguntaram: cadê o rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela, nós vimos a sua estrela. Eles eram inocentes, eles perguntaram para Herodes, eles não sabiam. Agora raciocina comigo. Em Israel tinha os sacerdotes de Deus, com a Torá na mão, com o templo, com a Torá, com o templo, com todos os utensílios do templo. E não sabiam quando o Messias ia chegar e nem quem ele era. Deus não se revelou para eles. Porque Deus não se revela aos religiosos, Ele se revela aos interessados. É quem tem interesse de saber quem Ele é. Mas o cara é macumbeiro, é feiticeiro. Mas se ele tiver interesse em saber quem Deus é, Deus vai se revelar para ele naquele lugar e vai tirar ele de qualquer lugar que ele esteja. Então, pastor, mas eu estou 30 anos na igreja, Deus não fala comigo. Meu medo, minha preocupação é que se você acostumar a viver muito tempo sem nascer de novo, vai chegar um momento que você acha que não precisa mais nascer de novo, que basta ser evangélico e está tudo certo. É necessário, Nicodemos, nascer de novo. Chegamos ao final desta mensagem, mas o trabalho que Deus começou em sua vida está apenas começando. Lembre-se, Deus te trata individualmente porque tem um propósito coletivo através de você. O segredo não é apenas brilhar, mas iluminar. Que a sua vida seja uma luz que reflete o amor, a graça e a glória de Deus, tocando e transformando aqueles ao seu redor.